E o último aqui é em relação a uma opção que é uruguaio, o Renzo Lopes, que eu vou deixar aqui também a informação para vocês, mas que joga aí no futebol argentino nessa última temporada em específico, tá? Ele que é uma opção de centroavante, seria então um camisa 9 para solucionar essa questão dos problemas de gols da equipe. Ó. Valeu demais é o central do Vitória, que trouxe essa informação, 29 anos de idade, tem 1,91 m de altura e está livre no mercado, pelo que eu vi aqui, depois de uma passagem bem ruim no Tigre, né? Eu vou deixar aqui para vocês, pelo Tigre, então apenas 7 jogos e não marcou nenhum gol. Ele que assim, no caso estava por último no Central de Córdoba, que é um clube então que inclusive jogava a primeira divisão do futebol argentino, 31 jogos em 2022, marcou 16 gols e deu 4 assistências. Aí ele se mudou lá para o futebol da Arábia Saudita, com uma equipe chamada Al Batin, não conheço, mas até que teve um bom desempenho. 18 jogos, ele marcou 8 gols e deu 2 assistências. Enfim, é um centroavante uruguaio que já rodou bastante, tá? Passou por vários times do futebol do mundo inteiro. Passou aí, por exemplo, no futebol japonês, no Sagan Tosu, também jogou no O'Higgins, lá do futebol do Chile, passou também no futebol do Uruguai, né, que é o clube no qual ele é revelado o Nacional, mas jogou no Montevideo Wanderers, no Plaza Colônia em 2021. Por essas duas equipes foram 29 jogos e 9 gols. Passou também lá no futebol espanhol, enfim, realmente já rodou bastante. E pelo Tigre, então, nesses últimos meses, não conseguiu ir muito bem. É aquela coisa, né? Eu acho que seria um jogador para chegar e ser um titular? Não, porque os números dele não são excelentes nesses últimos meses de 2023. Até o início do ano, lá no Al Batin do futebol da Arábia Saudita, 18 jogos, 8 gols. Mas ele se muda em agosto para o Tigre, apenas 7 jogos e não balançou as redes. Acho que para complemento de elenco pode ser sim uma alternativa o camisa 9, que um pouco mais de detalhes, né, dele. Ele é destro, tem uma altura que se destaca bastante na bola aérea, tá livre no mercado, então pode ser uma alternativa. Vou até deixar aqui também um mapa de movimentação dele para vocês lá na disputa da Copa da Liga, né, realmente dado o futebol argentino nessa última temporada em 2022 pelo Córdoba, onde ele jogou 13 jogos, 11 na condição de titular, marcou 7 vezes e deu 1 assistência, mostrando aqui claramente que ele atua mais como um centroavante mesmo, faz essa função central. É um atleta que tem até uma movimentação, mas muito mais a característica dele mesmo ser um centroavante de área, tá? Não vai ficar caindo aí pelos lados, pelas beiradas, longe disso. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. O que tem a dizer, né, sobre esse jogador? Mais um, então, estrangeiro sendo especulado no Vitória, que eu acho interessante sim ficar de olho, né, no futebol sul-americano. Inclusive eu já trouxe um vídeo aqui somente falando sobre isso, sobre opções de jogadores que poderiam chegar no Vitória, que estão, né, no mercado internacional. Será que algum desses ainda caberia no clube? Vou deixar aqui para vocês também como terminar esse vídeo. Bom, então eu quero começar aqui falando sobre algumas opções, né, que eu achei interessante, tanto atletas do futebol argentino quanto também do futebol chileno. Eu vou deixar o primeiro aqui, ó, que é em relação ao David Barbona, essa é a pronúncia dele, que é um meia ofensivo, né? O Vitória que não conseguiu contratar o Marcelino Moreno e tem essa opção aqui que eu acho que poderia ser bem interessante. Inclusive ele tem um valor de mercado próximo daquilo que foi a oferta pelo Marcelino Moreno de 7 a 8 milhões de reais, tá? Ele que tem então nessa temporada pelo Defensa e Justiça 46 jogos, 5 gols e 6 assistências, jogando como um meio ofensivo, tem 28 anos de idade. Ele já passou por outros clubes do futebol argentino, já jogou inclusive no Estudiantes em 2015 com 26 jogos e no Atlético Tucumã, que foi o clube onde ele teve um bom destaque, né? No Atlético Tucumã então foram, nesse período exatos, 99 jogos, 33 partidas por temporada. Nesse período então marcou aí também 11 gols e mais 16 assistências, ótimo desempenho, que na temporada de 2020 ele foi contratado pelo Racing, mas não conseguiu ir bem pelo clube argentino, apenas 17 jogos e 2 assistências. Passou também no futebol mexicano, que é uma liga que na minha opinião parece com a do Brasil, e ele não foi bem por lá, tá? Foi no Tijuana e no Querétaro, do México. Nos dois clubes ele não conseguiu ir bem, inclusive só marcou um gol em um pouco mais de 2 anos e meio no futebol mexicano. Porém voltou ao futebol argentino mais adaptado e conseguiu ter esse bom desempenho realmente pelo Defensa e Justiça nessa última temporada. Vou deixar inclusive aqui para vocês o mapa de movimentação nessas últimas rodadas da primeira fase, né, do Campeonato Argentino. Dá para ver que ele joga em meia centralizado, cai também pelo lado direito e no caso nesse mapa de movimentação pelo SofaScore teve uma nota média de 6.90, que é um desempenho até que interessante. Aqui soma apenas 8 jogos nesse mapa aqui que dá pra ver. Ele que é destro, tem 1,79 m de altura, 29 anos, contrato então pelo que eu consegui ver aqui, ó, com o Defensa e Justiça. Não consegui encontrar até quando vai esse vínculo em definitivo, mas pelo visto não é só até o final desse ano de 2023.
Enfim, 28 anos, tem um valor de mercado de 2 milhões de euros, eu acho um pouco exagerado por já ter 28 anos, mas uma proposta seria parecida, na minha opinião, do que o Coritiba pedia pelo Marcelino Moreno, quem sabe não possa ser uma alternativa, né, para o meio de campo da equipe. Bom, mais uma opção aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, no caso de opções mais por ataque mesmo, que eu vou focar aqui nesse vídeo, tá? Lembrando que eu tirei algumas opções tanto do futebol chileno quanto do futebol argentino, que eu acho que tem boas opções baratas, podemos dizer assim, que é o Leandro Garatti. Seria essa a pronúncia dele, que é um argentino de 30 anos de idade, centroavante, 1,90 m, joga aí pela União Espanhola do Chile e tem tido um bom desempenho jogando nos últimos anos no futebol chileno, tá? Nessa temporada, então, 16 gols marcados em 33 partidas, além também de 8 assistências, foi o terceiro jogador com mais gols marcados na Liga Chilena, inclusive os dois outros, eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando só sobre eles, que um desses inclusive foi procurado pelo Vitória em 2023. Quando terminar esse vídeo aqui eu deixo na tela final para vocês, ou você volta aqui nos vídeos e vai ver que eu já trouxe esse vídeo aqui falando de um atacante argentino, tá? Enfim, o Leandro Garatti é mais um argentino que tem dado certo no futebol chileno, na temporada passada também pela União Espanhola com números bem parecidos, né? 38 jogos, 17 gols e 3 assistências. Na última temporada, então, 20 participações em gols. E na atual, podemos dizer assim, ele teve 24 participações em gols com 8 assistências, né? É algo bem interessante. Ele que é revelado pela base do River Plate, mas pelo River Plate nunca chegou a jogar profissionalmente. Passou aí também no Tigre do futebol argentino, passou também em 2016 lá no futebol da Noruega. Aí ele volta depois a jogar em clubes menores do futebol argentino e do futebol chileno, né? Por exemplo, joga no Brown de Adrogué, não conheço essa equipe. Aí teve um desempenho ok e foi para o Arsenal de Sarandi, 5 gols em 13 jogos em 2019. Lembrando que ele ficou um ano parado quando ele foi lá para o futebol norueguês, não consegui achar o porquê. Aí depois ele foi para um clube chamado Barnechea do futebol chileno, foi bem por lá, 17 gols em 28 partidas. Chegou também para o Coquimbo Unido, marcou 13 gols em 36 jogos em 2021 e desde 2022 tem sido o maior destaque da União Espanhola, é basicamente o principal jogador. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O que você acha desse atleta? Você acha que vale essa aposta, por exemplo, do futebol chileno? Você acha que agregaria, não agregaria? Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Bom, mais um que eu quero falar aqui com vocês é um atleta muito interessante na minha opinião, jogador que foi especulado no Cruzeiro, mas não teve nada em relação, tá? Foi só uma especulação, que é o Lucas Di Iorio, jogador então que é um centroavante, no caso 27 anos de idade, ele que pelo Pachuca foi bem nessa última, pelo Pachuca não, pelo Clube León. Foi interessante então na temporada 2022-2023, onde somou 40 jogos, 13 gols marcados e 3 assistências, né, pelo León, mas aí se mudou de clube no meio do ano passado e teve sim um bom desempenho, com 16 jogos e 2 gols marcados pelo Pachuca, né? E aí caiu um pouco de rendimento. Tem contrato longo com o clube, mas é aquela coisa, tem sido muito mais reserva do que titular. É um centroavante bem alto, 1,92 m de altura, é destro. Tem aí 27 anos de idade, não é um cara, por exemplo, de 34, 33, que já está, no caso, mais experiente, né? Não, muito pelo contrário, 27 anos e já teve boas passagens em outros clubes, como por exemplo no Everton do Chile, onde somou 22 jogos e 11 gols. Também jogou bem pela equipe da primeira divisão do futebol equatoriano em 2019, 16 gols em 36 partidas, até essa boa temporada pelo León. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele vai até o final dessa próxima temporada de 2024, então tem um vínculo aí razoavelmente grande, mas a questão é o seguinte, ele tem sido muito mais reserva do que titular no Pachuca, que tem um valor de mercado próximo da casa de 1 milhão de euros pelo site SofaScore. Então seria, por exemplo, um valor próximo de 5 milhões de reais, que de acordo com alguns portais foi o que o Vitória ofereceu para o Coritiba na liberação em relação ao Marcelino Moreno. Então pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, né, sobre esse centroavante, que é aquela coisa, né? O grande destaque dele foi realmente no futebol nesses últimos anos, né? No Cerro Largo, no Uruguai, em 2021, 9 gols em 13 jogos, aí no Everton do Chile, 11 gols em 22 partidas, dá pra ver que ele nem ficou uma temporada completa, né? Metade de 2021 em um time, metade de 22 em outro, até chegar no León, onde somou 40 jogos e 13 gols, além também de 3 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você tem a dizer sobre o atleta. Não é muito conhecido aqui no Brasil, teve essa especulação no Cruzeiro, que não tem interesse no jogador, mas eu achei um atleta muito interessante para o Vitória. E para finalizar,